Meus amores, eu resolvi fazer vlog desse livro, porque ele é muito forte e eu também acho que eu tinha falado alguma besteira quando eu fui mostrar nos shorts, enfim, eu gravo nos shorts, reels, cada um tem muita rede social, gente, minha cabeça. Eu tô com essas marcações assim porque eu resolvi fazer marcação. Eu sempre tive pena de fazer marcação em livro, mas agora eu falei, esses livros eu não dou mesmo, eu sempre guardo pra mim, tá mais livros que envolvem histórias de Segunda Guerra, sobreviventes. Eu tô aqui me recuperando, então desculpa pela voz mais uma vez, né? Se já estão cansados. Quem tá assistindo todos os vídeos já tá cansado de eu pedir desculpa. Mas enfim, né? A gripe foi forte, eu tô ainda me recuperando. A Arte da Fuga, ele é um livro do Jonathan Friedland, e eu achei que era ele que era a pessoa que era sobrevivente, só que não, tá? Então, bom, esse vídeo aqui pode ser que tenha alguns spoilers, então se você se importar muito, por favor, não assiste, tá? Esse vloguinho. Na nota do autor, você pode ver que, por isso que eu tô usando aqui várias coisinhas, ó, explica a história dele com o cara que é o Rudolf Verba. Eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, é VRBA. Ele não nasceu com esse nome, o nome dele é Volta, mas ele alterou durante alguma época, e aí eu não vou entrar nos muitos detalhes. Mas eu acho bacana a gente saber a nota do autor, que ele diz aqui, ó, quando eu tinha 19 anos, fui ao cinema Curzon em Mayfair, Londres, para assistir ao documentário épico de 9 horas Shoah. Não foi uma experiência cinematográfica comum, uma parte por causa da duração do filme, uma parte por causa do público. Na sala havia sobreviventes do Holocausto. Meu amigo cometeu o erro de levar pipoca, algo que não deu muito certo. Aí ele conta aqui, e aqui eu grifei essa parte. Ó. Ele tinha 19 anos, que era a mesma idade do cara quando fugiu. Nunca esqueci seu nome, nem seu rosto. E ao longo de décadas fiquei perplexo com o fato de tão pouca gente já ter ouvido falar dele. Então, cerca de 30 anos depois daquela noite do cinema de 1986, eu me peguei relembrando Rudolf Verba. Vivendo a era do pós-verdade, do fake news, quando a própria verdade estava sob ataque. Mais uma vez, pensei num homem que estivera disposto a arriscar tudo para que o mundo pudesse saber a terrível verdade escondida sob uma montanha de mentiras. Comecei a pesquisar sobre a vida de Rudolf e encontrei um punhado de pessoas ainda vivas que tinham conhecido o trabalhado com ele ou amado. Descobri que sua paixão na adolescência e primeira esposa, Gerta, morava sozinha aos 93 anos. Norte de Londres, passei mais de meia dúzia de tardes de verão em 2020, o ano da praga, sentado no jardim dela conversando sobre um rapaz jovem. Aqui, ó, tem mapa também, muito legal o livro, ó. Chamado Walter Rosenberg e o mundo que ambos tinham conhecido. Desculpa, a gente tá bravo aqui. Ela me entregou uma mala vermelha repleta de cartas de Rudy, das quais algumas falavam de um sofrimento quase insuportável. E aqui ele também diz que ela acabou falecendo depois, tá? Depois de contar a história. Então, ele vai falar aqui, ó, de quando é que ele descobriu, e eu acho importante isso, porque é a conexão do autor com essa história. Sai do cinema naquela noite convencido de que o nome Rudolf Verba merecia estar ao lado de Jane Frank, Oscar Schindler e Primo Levi, no primeiro escalão das histórias que definem o Shoah, o Holocausto. Talvez o dia desse reconhecimento nunca chegue. Quem sabe, porém, por meio desse livro, Rudolf Verba possa realizar um último ato de fuga, escapar do nosso esquecimento e ser lembrado. Quando a gente começa a leitura, a gente vai para 7 de abril de 44, que foi quando ele começou a fuga. E aqui, gente, tem o mapa. Vocês repararem aqui, ó, tem um mapa de como é que era Auschwitz. Eu sei que pra quem já leu diversos livros, né, mas eu acho interessante que a gente se coloque nesse espaço, né? Essas histórias que você pediu precisam ser contadas para nunca serem esquecidas e jamais repetidas, né? Então, o primeiro capítulo é mais sobre isso. E eu vou dividindo aqui com vocês um pouco. Aqui, ó, tem uma parte também que é aquela mesma questão, né? Mas é sempre muito chocante a gente, ó. Os negócios pertenciam a judeus cederiam uma participação de pelo menos 51% da firma a um candidato cristão qualificado. O nome do programa era forçado porque os nazistas não encaravam os eslovacos como arianos. Ele era da Tchecoslováquia. Mas como uma categoria de hoje eu sei que é, né? São dois países separados, mas na época não era. Como tais eram decididamente, eu não sei falar esse nome aqui, gente, um termicho, sei lá, um povo inferior. Então começou. E era uma pessoa que não tinha religião, tá? Isso é interessante de falar. Então tem vários e vários. Eu já tô, nem sei qual a última página que eu marquei, na página cento e pouco. Mas enfim, eu tô devorando. E como é um dia que hoje eu tô aqui de molho, é bem capaz de eu acabar ele hoje. Eu vou comentando um pouquinho pra vocês. É incrível que a gente lê essas histórias e a gente lê, sei lá, não sei quantos livros eu já li na minha vida toda sobre campos de concentração, sobre o Holocausto, sobre sobreviventes, sobre pessoas que não estão mais aqui para contar a história, que não saíram vivas dos campos. E eles sempre marcam a gente de alguma forma. É muito duro, né? A gente dá umas pausas assim.
Esse livro, por exemplo, ele é dividido na parte um os preparativos. A gente tem a estrela, 500 Reichsmarks, né, que é o dinheiro, deportado em Majdanek. Majdanek é um dos campos. Ele chegou a fugir de um deles, foi pego. E aí começa aquela classificação, né? Que eles mentiam. Então tem, por exemplo, a divisão das pessoas, né, nos trens, como é que é chegar até esses locais, como é ser deportado. Eles mentiam para as pessoas também sobre como é que estavam, mandavam cartas, por exemplo, essa aqui, esse trecho aqui, são as pessoas recebendo cartas onde, por exemplo, da mãe que já tinha morrido, ou seja, eram cartas fictícias, não eram cartas escritas por nenhum familiar, mas eram mentiras que os nazistas inventavam para deixar aquelas pessoas que estavam como prisioneiras mais calmas. Mas, enfim, nem sempre funcionava porque as pessoas se tocavam dessas mentiras. Aqui, então, ele vai falar sobre o campo, mas aqui tem uma coisa muito curiosa, enfim, triste, né? Não sei se a palavra certa é curiosa. Ele já começa, muito jovem, a entender como é que o campo funciona, e algumas vezes ele chega a ser ingênuo. Aqui, por exemplo, no final dessa parte 1, ele acredita que por ser mandado para Auschwitz, a sorte parecia ter sorrido para ele. Porque todo mundo dizia que era um local melhor, de olhar, parecia ser uma coisa mais organizada. Eles realmente acreditavam que aquilo ali era o que eles estavam, né? Por pior que fosse o local, né? Higienizado e tudo, seria melhor ir para Auschwitz. Por pior que fosse, desculpa. A sorte realmente parecia ter sorrido para ele. Eram 9 da noite de 30 de junho de 1942. Walter Rosenberg estava em Auschwitz. E aqui na parte 2 a gente já vai encarar a história do campo. Éramos escravizados, já começa desse jeito. Enfim, é muito forte todos os relatos que falam sobre as pessoas que ficaram presas, né? Aqui tem outro trecho também. Eu marquei vários trechos, porque pra mim é sempre... Antigamente eu marcava só com esse, mas depois caía. Eu tô marcando com os dois, gente. Tem uns que eu guardo sempre, ó. Aqui se fala das divisões que são feitas. É um estudo muito, muito amplo, né, sobre a história. E realmente, assim, impressionante que cada um tem. São histórias muito parecidas, mas únicas. Se é que você pode, né, entender o que eu estou querendo dizer com isso. Enfim, vamos seguir lendo aqui e, né, segurando as lágrimas. Cada página lida, né, gente? A gente dá um, sei lá, uma revolta, né, gente? Essa na solução final aqui realmente é uma coisa que toda vez que eu leio... Já assisti filme, óbvio, né? Bom, quem acompanha aqui o canal já sabe. Mas, aqui, ó. As coisas que ele vai descobrindo, né? Ele tinha 18 anos, na verdade, 19, quando ele consegue fugir, que é mencionado na nota do autor. Como Auschwitz foi construído, como... Aqui explica tudo, então eu também acho que para quem nunca leu, por exemplo, se você não sabe muita coisa, eu acho que é um livro muito didático também, assim, porque o Jonathan, por não ter sido ele exatamente, né, que viveu, ele tá narrando aqui a história de uma pessoa que foi um sobrevivente, ele explica muito com detalhes, então eu acho que é bem, bem bacana para quem não conhece a história, para quem quer relembrar, né, sobre o que era o Majdanek, o que era Auschwitz, por que foi feito na Polônia, quem descobriu, o que era a solução final, por que era chamada questão judaica. Então, ele explica também as siglas. Então, eu acho que é bem legal para quem ou esquece, né, ou tem algum problema de esquecimento, ou não conhece ainda a história. Eu tô realmente aqui mergulhada nessa história. Tirei realmente o dia para... Já assisti algumas cenas dos episódios, né, de série que eu gosto, mas eu realmente estou aqui mergulhadona. Vamos ver. Ainda tá cedo, vamos. Estou aqui no capítulo 10, né? O Homem da Memória. Página 120, sei lá. Que eu já tinha lido assim por alto. Eu falei, não, agora eu vou fazer as marcações e vou gravar o vloguinho, porque, enfim, né? Porque fiquei doente, não conseguia fazer o resenha normal. Mas eu sei que vocês gostam bastante desses, quando eu faço desse jeito, então vamos ver o que vocês acham. Gente, ele começou, Walter, a sentir que ele tinha uma missão. Essa missão dele era exatamente gravar na memória dele tudo que ele estava passando, vendo, para sair dali e contar ao mundo tudo o que estava acontecendo, porque ele sentia que a verdade das pessoas ali de dentro não iam ser mostradas nunca, porque eles estavam morrendo na frente dele. E as sortes deles que eles davam era tipo, conheci alguém que também falava eslovaco. Conheci. Então, assim, são as sortes que, tipo, que sorte, né? Tipo, ficou doente, aí não foi.
E ali, ficar doente em Auschwitz, na verdade, era perder os dias de trabalho e ser morto. Não servia mais pra nada, né? Olha esse trecho aqui. Tudo que envolve esse Mengele é um nojo, né? Ou seja, ele precisa continuar trabalhando na rampa, vendo os judeus serem enviados para a morte, fazendo anotações mentais de tudo que via, preparando-se para o dia de contar tudo ao mundo. Mais tarde perceberia que de algum modo ele necessitava daquela missão que dera a si mesmo, que eu acabei de falar. Ela ajudava a vencer a cada dia, dava-lhe a possibilidade de suportar o que via se desenrolar, embora fosse mais difícil de articular o que via em si mesmo. Aos 18 anos, Walter testemunhava acontecimentos tão tormentosos que podiam mudar a vida da pessoa que os presenciava. E testemunhou esses momentos não só uma ou duas vezes, mas dia após dia e após dia. Estava em Auschwitz, um lugar onde as fronteiras morais haviam se dissolvido havia muito tempo, onde tudo era permitido. Era o lugar onde o Dr. Mengele certa vez puniu uma mulher judia transformando o jovem filho dela, olha isso, gente, num cachorro. Porque a mulher, para se defender, mataram um cão de ataque da SS. O médico treinou o menino na ponta do chicote a andar de quatro, latir sem cessar e morder judeus. Walter estava num lugar onde o interno podia roubar o pão do outro, mesmo quando esse último estivesse morrendo, ou o pão estivesse coberto de fezes. Estava num lugar onde, após uma execução por pelotão de fuzilamento, prisioneiros podiam correr até dos cadáveres ainda quentes e comer o que restava dos corpos, garantindo uns aos outros que o cérebro humano era uma iguaria tão delicada que podia ser comido cru. Ai, gente, olha só, olha. Meu Deus do céu. Gente, eu tô sem condições de mostrar o rosto pra vocês que eu tô doente, né? Como eu disse, mas olha só, a Zeynep já tá, olha aqui. Só no ronquinho. Olha aqui, ó. Fugir, gente, a terceira parte já é da fuga. Eu não vou entrar no detalhe, que eu quero que você leia o livro, né? Vou deixar o link aqui na caixa de descrição, por favor, hein, gente, ó. Olho no link. Dá uma olhada lá no Prime Day também, está na promoção, e compra pelos meus links. Eu fiz várias anotações aqui, além de ter riscado o livro todo, né? Ai, gente, eu nunca faço isso, mas hoje deu a louca. Resolvi fazer. Falei, é meu, vai ficar comigo até morrer. Isso, porque essas histórias assim eu não dou mesmo, não faço sorteio. As histórias são minhas, estão lá na minha estante, super bem guardadas. Histórias tristes, né? Mas não podem ser esquecidas, como eu sempre falo com vocês. Essa questão aqui da fuga, cara, ele já tinha... Nossa, é muito... é muito tocante, assim, porque a coisa que eles aprendem era não fugir. Os prisioneiros, eles eram enforcados ou fuzilados na frente deles, né? Então, já começa o capítulo assim, fugir é loucura, fugir é sinônimo de morte, tentar fugir era cometer suicídio. Todo mundo sabia disso. Mesmo que ninguém dissesse em voz alta, a calamidade com toda certeza desabaria sobre quem quer que fosse temerário o suficiente para proferir a palavra e desafortunado bastante para ouvi-la. Os homens da SS enfileiraram-se com fuzis nos ombros e tambores pendurados no pescoço por Olha, gente, ai meu Deus. Tá sofrido. Mas vamos, gente, que livraço, hein? Que relato. Nossa, mandou muito. Ai, gente, eu tô na página 200 e blau, falta só isso aqui. E olha aqui, gente, a parte das fotos. Eu adoro mostrar pra vocês as fotos. Olha isso. Com o olhar fixo em frente no futuro, o garoto na primeira fileira, segundo, a partir da direita. Então, segundo, a partir da direita seria ele, né? É Walter Rosenberg posando para fora da turma. 3 anos depois, ele estaria fora da escola, expulso por ser judeu. Olha que absurdo. 36, 37. Uma prisão externa onde nada crescia. Essa aqui era a prisão de Majdanek. Vocês verem direito. Concentração dos arredores de Lublin, na Polônia, no qual Walter ficou aprisionado por 12 dias em junho de 42. Canadá, que era com K mesmo, era outro país e outro mundo. O primeiro serviço de volta no Eldorado de Auschwitz era mover as sacolas de montanha de bagagem e todos os itens roubados da recém-chegada. Lembra que eles não podiam levar nada? Tudo eles falavam que não era dos judeus, eles retiraram tudo que tinha valor, até dentes eles arrancavam, né? Então aqui tem bastante foto. Eu gosto quando tem foto, porque a gente se coloca muito no lugar. Tem documento também. Ó, telegramas que foram escritos. Aqui, ó. Rude foi laureado com a Medalha de Bravura Tchecoslovaca, com a Ordem de Insurreição Nacional Eslovaca, segunda classe, com a Medalha de Honra dos Guerrilheiros Tchecoslovacos. Eles a chamaram de Helena. Ambos acharam que era a criatura mais deslumbrante que já tinham visto. Rude, Gerta e a bebê Helena, 53. Isso aqui já é quando ele se casa com a Gerta, que era até que o nota do autor coloca, né? Aqui em família. Aqui tem várias fotos pra gente. Por que você sorri com tanta frequência quando fala sobre isso? Perguntou Lanzmann. O que eu deveria fazer? Respondeu Rude. Eu deveria chorar. Rude sendo entrevistado para o épico documentário Shoah. Nossa, fiquei com vontade de ver esse documentário.
O passeio de barco pelo rio Can com um de seus netos ingleses no colo era capaz de despertar um largo sorriso rude com o filho de Zusa. Eu ainda não cheguei na parte, que ainda tá aqui na parte que tá cruzando a fronteira, né? Mas aqui já tem uns spoilers aqui da história. Eu não sabia o que tinha acontecido. Gente, eu já tô quase acabando, não vou entrar nos detalhes de como foi a fuga, nada disso, porque obviamente meu intuito aqui é que vocês leiam o livro também. Gente, veio amassado, oh, meu Deus, intrínseca. Aqui vem um pedaço do livro. Depois eu dou uma cortada no chibete. Mas o que eu achei interessante aqui dessa história? Lembra que lá no início, o jornalista aqui, né, quem escreveu o livro, o escritor, ele foi atrás da Gerta, né, para conhecê-la, no ano que começou a pandemia, em 2020 e tal, ela ainda estava viva, agora ela já faleceu. É o relato dela aqui também, né? Aqui não tem o relato dele que já tinha falecido. Então, uma coisa que eu achei incrível é que aqui mostra um lado, ele é um herói, isso é fato, né? Ele ter salvo 200 mil vidas junto com o amigo dele, né? Que aqui é explicado e da forma que eles fugiram e tudo, né? Então, explicando sobre planejamento, sobre tudo. Mas quando ele volta pro país dele, ele não reconhece o país dele, ele não tá feliz. É uma Tchecoslováquia comunista que ele encontra. Mas ele tinha alguns privilégios ainda, né? Então aqui vai dizer, ó. A Tchecoslováquia, cujo regime passa a ser comunista, não era fácil conseguir um apartamento, mas o status de rude, como ex-combatente de resistência, o colocava nos primeiros lugares da fila. Foi-lhe alocado um apartamento no dormitório. Ele casa com ela, com a Gerta, e a Gerta é muito grata a ele por ter salvo a vida dela. Nem todos os familiares dela conseguiram se salvar, mas ela conseguiu se salvar por causa dele. E aqui, ó, havia uma explicação óbvia e imediata. Auschwitz o deixara daquele jeito, despido de toda a confiança. Contudo, Goethe se perguntava se não poderia ser o contrário. Rude não se tornara paranoico por ter sobrevivido a Auschwitz. Tinha sobrevivido a Auschwitz em parte porque naquela época ele já era paranoico. Não confiava em quase ninguém. Talvez o comportamento ao qual ela assistia não fosse efeito da sobrevivência de Rude, mas a causa dela. Ele começa a beber. Ou seja, geralmente esses livros colocam muito as pessoas que são sobreviventes como pessoas corretas, que nunca erraram e tal. Não. Ele é um cara que traz esposa. Ele é um lixo de marido. Essa que é a verdade. Seja por causa dos traumas dele, ou seja por N motivos, ele não agia corretamente para com a sua esposa. Então aqui, ó, aqui explica, né, que aí ela engravidou e tudo, achando que ele traía ela mesmo assim, não abandonava ela por causa dos filhos, que é a desculpa de homem covarde. Então, assim, tinha coragem para muita coisa, mas bom marido ele não foi, pelo menos pra essa guerra, né? A gente sem condições de aparecer. Olha a hora que são 2h35 da manhã. Eu comecei esse livro ontem, na verdade. Não, eu comecei antes. Comecei a ler no dia 7. E aí tô terminando agora dia 9. É quase 24 horas lendo, né? Dei umas pausas e tal. Sublinhei bastante coisa. Enfim, é mais um daqueles livraços, assim, que não tem como dar menos de 5 estrelas. É um personagem enigmático, intenso, importantíssimo para a história da humanidade. Não é exagero que o Jonathan Friedland fala sobre ele estar ali perto daquelas pessoas que salvaram milhares de vidas, né? Então é muito importante, que guardou ali a sua história. Já tinha alguns documentários, algumas coisas sobre ele, mas enfim, o livro aqui no Brasil mesmo eu ainda não conhecia essa história, nem conhecia o nome dele, por exemplo. Referente à vida pessoal dele, é claro, né, que o primeiro casamento dele não foi uma coisa bacana, né? Ele tinha ali os traumas dele, mas ele também tinha as questões dele não resolvidas. Ele era uma pessoa que gostava de fugir dos lugares, então ele morou em diversos países. Não é gostar de fugir, mas exatamente não se encontrar e aí achar que aquilo ali é uma rota de fuga que é necessária. Talvez essa seja uma expressão mais adequada. E, enfim, e tem também da esposa dele, né, da última esposa. Ele faleceu em 2006, então ele não foi entrevistado, né, na história, mas tinha a esposa, a primeira, que faleceu logo depois, que ele conta, a segunda, que está viva até hoje, a filha, né, enfim, não vou contar aqui do restante, mas teve filhas, né. É isso, gente, que livraço. Obrigada, Intrínseca, pela oportunidade de dividir aqui com o pessoal que me acompanha. Leiam, gente, leiam, que vale a pena demais. Se você ainda não conhece nenhuma história, começa por essa aqui. Eu sempre indico o Diário de Anne Frank, né? Mas eu acho que cada um tem que começar por onde acha que é mais a sua cara, né? E esse aqui é uma história muito importante e muito interessante também.
é isso, 5 estrelas. Se vocês tenham gostado, esquece de deixar seu like. Comenta aqui embaixo, se você for comprar, por favor, utilize meus links. Vai ter o Prime Day, de repente vai ter um valor mais bacana, porque ele é lançamento. Acredito que esteja um pouquinho mais caro. Mas é isso, 5 estrelas, muito bem dadas. Adorei fazer essa leitura com vocês. Espero que tenham gostado do formato de vlog. Incrível, gente, incrível. Várias marcações, porque foi merecidamente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.